Tensão internacional? Entenda essa história. Radar acionado. Circulam informações de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está buscando cooperação com os Estados Unidos em um caso envolvendo Paulo Figueiredo, e isso já está dando o que falar. Mas afinal, o que é fato e o que é interpretação? Agora eu quero saber de você. Isso é ação legítima ou narrativa política? Comenta aqui embaixo tua opinião. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha, porque aqui a gente analisa tudo. Certeza, se hoje eu tivesse ao alcance do regime brasileiro, eu estaria preso. Nesses dias, vocês imaginem a minha surpresa, quando lendo as notícias na tarde de ontem, eu me deparo com a seguinte notícia. O Ministério da Justiça cobra Estados Unidos por informações sobre carta rogatória a Paulo Figueiredo. O Ministério da Justiça informou ao STF que cobrou das autoridades dos Estados Unidos informações atualizadas sobre a entrega da carta rogatória ao jornalista e influenciador Paulo Figueiredo. Você vê que aqui eu sou jornalista e influenciador. O documento foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes na tarde dessa segunda-feira, após o magistrado expedir a carta em outubro do ano passado. Segundo o Ministério da Justiça, o pedido foi reiterado para que os Estados Unidos informem em que etapa está o procedimento. Figueiredo foi denunciado, junto ao deputado Eduardo Bolsonaro, por coação no âmbito do processo da trama golpista. O jornalista mora nos Estados Unidos há cerca de 10 anos, o que impede sua localização no Brasil. A carta rogatória, segundo Moraes, tem como objetivo dar ciência ao investigado sobre a acusação. Em coação. Denunciado por coação, o jornalista, segundo a denúncia da PGR, atuou junto ao filho do ex-presidente para obter sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras e o próprio Brasil. Além desse processo por coação, Figueiredo também é denunciado por integrar o núcleo 5 da trama golpista, que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro, neste mesmo processo, a ser condenado a 27 anos de prisão. E é uma rotina diferenciada, né? Porque enquanto eu tomo um café à tarde aqui na tranquilidade da minha casa, eu descubro pela imprensa que o Ministério da Justiça está, de novo, tentando me alcançar aqui nos Estados Unidos. Eu já disse isso, que a virtude de um indivíduo com alguma relevância pública na política no Brasil hoje, ela tem que ser medida por isso, pelo tamanho da perseguição que ele sofre. Pessoas que não sofrem nenhum tipo de perseguição é porque não incomodam o regime. E se não incomodam no regime, e aqui eu vou brincar usando a expressão da esquerda, se você não incomoda o regime, se você não está se ferrando, você não tem lugar de fala no debate público sobre como combater esse regime. Se você é uma pessoa com alguma influência no debate público, tem alcance, as pessoas te acompanham e nada acontece com você, é porque você não está falando o que precisa ser dito. Na próxima quinta-feira, depois de amanhã, farão 3 anos e 5 meses que eu estou com o meu passaporte brasileiro cancelado, com as minhas redes sociais principais bloqueadas. Já tive algumas dezenas de dúzias de redes sociais bloqueadas. Dezenas de dúzias, não, algumas dúzias. Todas as minhas contas bancárias e ativos no Brasil estão congelados. E uma perseguição implacável é empreendida contra mim. Eu estou no inquérito das fake news, no inquérito das milícias digitais, tenho múltiplos inquéritos no TSE, estou no inquérito, segundo vocês viram aqui, de coação, junto com o Eduardo Bolsonaro, e no inquérito, aliás, pelo menos pelo que reporta a imprensa, dois desses se tornaram denúncias. Uma com o Eduardo e a outra no inquérito que jogou, na denúncia, no caso, no processo que jogou o presidente Bolsonaro na prisão. Sou corréu, digamos assim, com ele. Não sou réu ainda, mas eles querem que eu seja. E só não sou réu porque eles não conseguem seguir uma porcaria. Eles incompetentes não conseguem entregar uma carta rogatória. Então eu falo com absoluta... Fora isso, tomei a maior multa da história da CVM. Por um outro capacho do regime. Então, eu falo com certeza que se hoje eu tivesse ao alcance do regime brasileiro, eu estaria preso. Tem alguém no Brasil hoje
com exceção do presidente Bolsonaro, com mais bronca do que eu? Sem cargo público, e provavelmente com cargo público, de novo, à exceção do presidente Bolsonaro, eu certamente sou a figura mais perseguida do Brasil. Alguém me barre aí em número de processos e inquéritos. Eu acho que você de casa deve se perguntar a razão. Talvez, só talvez, seja porque eu estou disposto a falar o que eles não querem que você ouça. Eu não me autocensurei, como alguns da direita, para parar de falar as verdades que parecem mais inconvenientes. Eu só estou aqui porque o regime não conseguiu colocar as mãos em mim até hoje, apesar de todo o seu desespero, por estratégia, por inteligência. Ora, essa é a quarta ou quinta vez em que eles consultam as autoridades americanas sobre minha situação. E as autoridades americanas, obviamente, porque nós conversamos com enorme frequência, sabem onde eu estou. Aliás, as brasileiras também, mesmo agora que eles perderam, e é por isso que eles não gostam de mim, né? Perderam o araponga deles, o Marcelo Ivo. O meu endereço é razoavelmente público aqui nos Estados Unidos. Isso é comum, né? Minha casa é própria, é fácil saber onde é que eu moro. E é por isso que eu aguardo ansiosamente a citação para conhecer esse processo na sua íntegra, na forma da lei. Não sei se vocês lembram, mas eu citei aqui que o Marcelo Ivo, esse mesmo, foi o que tentou usar o FBI informalmente também, você vê que é um expediente antigo, para tentar me coagir lá atrás, mas falhou miseravelmente porque acabou recebendo uma cartinha do Comitê Judiciário dos Estados Unidos cobrando explicações, né? Quem tem amigo não morre pagão. O tamanho da perseguição é uma coisa impressionante. Talvez a minha citação ocorra. Quem sabe ela não ocorra quando ocorrer também a do Alexandre de Moraes, no caso do Rumble, que ele foge da citação. Aliás, segundo o critério que ele mesmo criou, quando ele fala de mim, o Alexandre de Moraes é considerado foragido pelo governo americano, não é isso? Então, a moral da história, não fui notificado, continuo aguardando, continuo sendo perseguido e estou aqui no programa falando tudo que eles não querem que fale. No programa de hoje eu já falei de todas as coisas que eles não queriam que eu falasse. Todos os dias eu trabalho para que aconteça o contrário do que eles queiram que aconteça. Às vezes a gente tem vitórias, como tivemos no caso do Ramagem e na expulsão do Araponga Marcelo Ivo, ou como tivemos na Magnitsky, ou como tivemos em todas as sanções, ou como tivemos na pressão que acontece das Big Tech para que a gente tenha liberdade de expressão. A gente consegue algumas vitórias e acumula também algumas derrotas. Certamente muita perseguição. O tema envolvendo uma possível cooperação internacional entre o Brasil e os Estados Unidos, em um caso ligado a Paulo Figueiredo, gerou forte repercussão e muitas interpretações. Antes de qualquer conclusão, é essencial entender como funcionam esses processos. Casos que envolvem pessoas fora do país podem exigir mecanismos de cooperação jurídica internacional. Isso inclui pedidos formais entre governos, sempre dentro de tratados e normas legais. Esses procedimentos não são incomuns e fazem parte do funcionamento das relações entre países, especialmente quando há investigações em andamento. No entanto, a forma como essa informação circula pode gerar interpretações diferentes. Alguns enxergam como uma ação legítima dentro da lei, enquanto outros interpretam como uma medida com motivação política. Esse tipo de divisão é comum no cenário atual, onde o debate político está bastante polarizado. Outro ponto importante é que nem toda a informação que circula representa uma confirmação oficial. Muitas vezes são interpretações, análises ou versões parciais de um caso mais complexo. Por isso, a cautela é fundamental. Também é relevante considerar o impacto de temas internacionais no debate interno. Quando envolve outro país, como os Estados Unidos, o assunto ganha ainda mais atenção. Isso amplia o alcance da discussão e aumenta o interesse do público. Além disso, questões envolvendo liberdade de expressão, investigações e cooperação internacional costumam gerar debates intensos, justamente por tocarem em temas sensíveis. No fim das contas, o mais importante é acompanhar os desdobramentos com atenção e buscar fontes confiáveis para entender o cenário completo. E agora eu quero saber de você.
Esse tipo de ação fortalece a justiça ou gera preocupação? Como você enxerga esse tipo de cooperação internacional? Comenta aqui embaixo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Porque aqui você acompanha os assuntos mais quentes com análise e equilíbrio.